Bom dia, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. A aula de hoje é sobre aplicações da lei de Gauss, que é uma lei alternativa à lei de Coulomb. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo simetria esférica. Em outras aulas, a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo simetria plana e simetria cilíndrica. Então, diante disso que eu falei, você já está conhecendo uma limitação da lei de Gauss. Ela só pode ser aplicada em exercícios em que você identifique algum tipo de simetria. E quando não houver simetria, o cálculo é um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Então, vamos lá começar, galera. Esse primeiro exercício fala o seguinte, o campo elétrico a uma distância de 0,145 metros da superfície de uma esfera isolante maciça, com raio igual a 0,355 metros, é de 1.750 newtons por Coulomb. Letra A. Supondo que a carga da esfera esteja uniformemente distribuída, qual é a densidade da carga dentro dela? E letra B. Calcule o campo elétrico no interior da esfera a uma distância de 0,200 metros do centro. Então vamos fazer um desenhozinho aqui, galera, um desenho auxiliar, tá? Vou desenhar aqui uma esferinha, beleza? É essa esfera que ele está falando aí, isolante maciça. E ele fala que essa esfera tem um raio aí, eu vou desenhar aqui, e vou chamar de R. Essa esfera é de 0,355 metros, beleza? E a uma distância Rzinho do centro, chamar essa distância aqui de Rzinho, que vale 0,5, o campo elétrico ali é de 1.750 newtons por Coulomb. Então, galera, imagina que aqui você tenha um ponto fora dessa esfera, que esteja a uma distância de 0,500 metros do centro, que é a soma de 0,145 com 0,355, então vai dar 0,500. Nesse pontozinho aí, a gente pode chamar de ponto P, o campo elétrico ali vale 1.750 newtons por Coulomb. Tranquilo até aí, galera? Beleza. Perdão, galera. Dito isto, ele pergunta na letra A. Supondo que a carga da esfera esteja uniformemente distribuída, qual é a densidade da carga dentro dela? Então, olha só, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imaginar uma esfera passando pelo ponto P. Claro que eu não vou desenhá-la toda, vou desenhar só uma partezinha aqui, ó. Então, você imagina uma esfera, né, contornando aí, por exemplo, essa esfera vermelha, e passando pelo ponto P, né? Então, uma esfera que vai embora. Deixa eu até apagar que isso aqui ficou um pouquinho feinho. Vamos tentar desenhar algo um pouquinho melhor, né? Então, seria uma esfera, vou até botar em vermelho aqui, mais ou menos assim, tá? Contornando isso daí tudo. Então, uma esfera fechadinha, englobando essa esfera vermelha aí, tá? Beleza? Então, a lei de Gauss fala pra gente que o fluxo fluxo elétrico, deixa eu apagar aqui, galera, que tinha uma ferramenta que estava habilitada ali. Então, o fluxo elétrico através dessa superfície que eu criei, que pode ser imaginária, mas pode ser uma superfície real, é o produto do campo através dessa superfície vezes a área dessa superfície, ou ainda a carga envolvida por essa superfície dividido pela constante elétrica. Então, quando eu crio essa superfície, que no nosso caso é imaginária, essa esfera pontilhada, o fluxo através dela, segundo a lei de Gauss, é o valor do campo nessa superfície vezes a área da superfície, ou ainda a carga envolvida por essa superfície dividido pela constante elétrica, que é o nosso ε0. Beleza até aí? E na letra A, ele está querendo saber qual é a densidade de carga dentro dela. O que é densidade de carga que a gente vai chamar de ρ, galera? É a quantidade de carga que existe nessa esfera dividida pelo volume da esfera. Isso é o que nós chamamos de densidade volumétrica de carga. Existe também a densidade superficial de carga, existe também a densidade linear de carga. Isso a gente vai verificar em outros exercícios. Então vamos lá, galera.
O que a gente pode imaginar aqui nessa situação para a gente poder aplicar a lei de Gauss? É fácil. A gente vai pegar simplesmente a parte da lei de Gauss daqui para cá e vamos aplicar, beleza? Diante do que ele falou aqui. Então, o que a lei de Gauss fala para a gente, galera? E vezes A igual a carga envolvida dividido pelo ε0, beleza? Então, aqui você já consegue descobrir qual é a carga envolvida por essa superfície. É o campo vezes a área da esfera. Todo mundo lembra qual é a área da esfera? 4πr ao quadrado. Então, 4πr ao quadrado vezes o nosso ε0. Tranquilo até aí? O campo, a gente já viu que ele é de 1750 vezes 4 vezes π. O R é o nosso 0,5 que eu falei. E o nosso ε0, que é a nossa constante elétrica, 8,85 vezes 10 a menos 12. Galera, fazendo essa continha aqui vai dar 4,866 vezes 10 a menos 8 coulomb. O que é isso? É a carga que está contida dentro dessa superfície imaginária que eu criei. Consequentemente, é a carga da esfera maciça. Beleza até aí? Ótimo. Se eu já tenho a carga, agora é mole. Só é calcular o nosso ρ. Então, vamos lá calcular o nosso ρ. O nosso ρ é a carga envolvida pelo volume da nossa esfera. Tranquilo até aí? Só que aqui é o volume da esfera maciça, aquele que é a densidade da esfera. Então, isso aqui vai ser a carga envolvida dividido por volume da esfera, galera, 4/3 de πr ao cubo. Tranquilão? Então, você vai ter 4,866 vezes 10 a menos 8 dividido por 4/3 de π. E o raio da esfera a gente não pode esquecer que é 0,355, isso ao quadrado. Daqui você conclui que o nosso ρ ele vale aproximadamente 2,60 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro cúbico, já que é carga sobre volume. Belezinha, galera? Tá aí a nossa letra A. Então, vou até botar aqui, ó, a nossa letra A. Vamos lá para a nossa letra B. O que ele quer aí na letra B? Que ele pede para a gente. Calcule o campo elétrico no interior da esfera, a uma distância de 0,2 metros do centro. Então, vamos lá dar uma redesenhada nisso aqui, galera. Tá aqui a nossa... Opa! Deixa eu voltar aqui, acionar uma ferramentazinha para eu conseguir uma maior precisão. Beleza, galera. Então tá aqui a nossa esferazinha, que a gente já falou que tem um raiozinho aí de 0,355, que é esse raio aqui. Então, 0,355 metros, só que ele quer o campo elétrico a uma distância aqui, ó, de 0,2 metros do centro, ou seja, dentro da esfera. Então, você pode imaginar aqui uma superfície gaussiana esférica. Vamos imaginar aqui, ó, mais ou menos assim, só para você ter uma ideia, em que essa superfície esteja aí a 0,2 metros do centro. Tranquilinho? Então, esse vermelho é 0,355 e esse pequenininho aqui é de 0,2 metros. E aí, para essa superfície imaginária gaussiana, a gente vai aplicar a lei de Gauss, já que ele quer o campo elétrico, ó, no interior da esfera, uma distância de 0,2 metros do centro. Então, eu imagino uma esfera a 0,2 metros do centro e calculo o campo elétrico para todos os pontos dessa esfera, que é o mesmo campo, né? Já que todos os pontos dessa esfera estão à mesma distância do centro. Belezinha? Então, vamos lá aplicar lei de Gauss. Vamos chamar esse 0,2 aqui de Rzinho, então vai ficar como? Vai ficar mais ou menos assim, ó. E vezes A
é a carga envolvida pela minha superfície gaussiana dividido por ε0. Então, vai ser E vezes a área dessa esferinha é 4πr ao quadrado. Qual é a carga envolvida, galera, por essa superfície gaussiana? Agora que vocês vão ter uma ideia da importância da densidade volumétrica. Por quê? Porque a carga envolvida é a densidade volumétrica vezes o volume da esfera, né? Já que nós vimos aqui, ó, em cima, perdão, olha lá, a fórmula da densidade. Densidade é carga por volume. Então, se você isolar a carga, é densidade vezes volume. Então, a carga contida nessa esfera imaginária é a densidade de cargas, que é uniforme, né? Supostamente uniforme pelo enunciado, vezes o volume dessa esfera imaginária. Então, você vai ter aqui uma densidade que é de 2,6 vezes 10 a menos 7, perdão, menos 7, vamos apagar aqui, vezes o volume dessa esfera imaginária, que você já sabe ser 4/3 de πr ao cubo. Então, o nosso campo elétrico, fazendo essa continha aí, né, se tudo tiver certo, vai dar 1,96 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham entendido como é que a gente aplica a lei de Gauss nesse nosso primeiro exercício. Dá para você ver que não é tão difícil, né? Mas requer uma certa simetria. Agora, outra coisa também curiosa desse exercício é o seguinte. Olha o que ele fala lá no texto, ó. O campo elétrico a uma distância da superfície de uma esfera isolante maciça. Então, galera, o fato dela ser isolante é bem interessante, porque vai que a esfera não é isolante, vai que ela é uma esfera condutora. Qual seria a consequência dessa informação para o nosso exercício? Se a esfera fosse condutora, todas as cargas da esfera iriam para a superfície da esfera. Elas iriam se distribuir na superfície da esfera por repulsão. Então, se o excesso de cargas fosse positiva, a repulsão entre elas iria levá-las para a superfície. Se fossem negativas, idem. Então, se elas estariam concentradas na superfície, a letra B, obviamente, teria como resposta campo nulo. Porque olha o que ele pede na letra B. Calcule o campo elétrico no interior da esfera. Então, nós não teríamos carga nenhuma envolvida quando fôssemos aplicar a lei de Gauss com uma superfície imaginária. Então, quando a gente fosse fazer essa superfície imaginária aqui, ó, essa escurinha aqui, ó, ela não ia englobar carga nenhuma, porque as cargas estariam na superfície. Então, o fluxo seria zero, como consequência, o campo também seria zero. É por isso que certos autores falam que o campo elétrico no interior de um material condutor é sempre nulo. Isso vai ser muito útil em certos exercícios para a gente, que a gente não vai precisar calcular, já que eu fiz essa observação para vocês. Então, toda vez que eles pedirem o campo elétrico no interior de um material condutor no interior, certo? Não estamos falando nas extremidades, né? Porque você pode ter uma esfera que apresente uma cavidade. Então, ela vai ter uma superfície interna e uma superfície externa. Na superfície interna e na superfície externa, você até pode ter um campo elétrico diferente de zero. Mas no interior do material condutor, que é aquela região entre a cavidade interna e a externa, ali é claro que o campo elétrico vai ser sempre nulo. Beleza? Mas a gente vai ver isso daí em outros exercícios. Não se preocupem. Galera, tudo tranquilo até aí? Tudo beleza? Então deixa eu voltar aqui e vamos lá para a nossa questão 2. A questão 2, ela fala o seguinte. Uma esfera condutora oca, então já nota a diferença. Primeiro, que é uma esfera condutora, não é isolante. E outra, não é maciça, é oca. Então, com raio externo de 0,250 metros e raio interno de 0,200 metros. Então, na realidade, é uma casca esférica, que tem um raio interno e um raio externo. Beleza, galera?
possui uma densidade superficial de carga. Então, quando ele fala superficial, ele está falando de área e não de volume. Então, possui uma densidade superficial de carga uniforme. Isso aqui também é importante, porque os primeiros exercícios que nós vamos fazer partem do pressuposto que a distribuição é uniforme, ou seja, é a mesma em todos os pontos da esfera ou da casca esférica. Tem exercícios em que isso não acontece. A distribuição de cargas vai depender da distância até o centro. Aí o cálculo vai ser um pouco mais trabalhoso, mas a linha de raciocínio é praticamente a mesma. Então, pelo fato da densidade ser uniforme, eu posso dizer que carga é densidade vezes volume, ou seja, um número vezes um volume. Carga é densidade vezes área, um número vezes uma área. Esse número não é variável, esse número é constante. Então, numa integração, ele sai. Então, por isso que a gente pode usar esse procedimento que estamos usando até agora. Lá na frente, a gente vai ver que não. Requer um outro procedimento, mas que dá para a gente fazer também tranquilamente. Então, repetindo, galera, possui uma densidade superficial de carga uniforme de mais 6,37 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Logo, a gente já conclui que essa carga é positiva. Uma carga de menos 0,500 microcoulomb é introduzida na cavidade no interior da esfera. Todo mundo acompanhando, galera? Então, beleza. Letra A. Qual é a nova densidade de carga na parte externa da esfera? E letra B. Calcule a força ou intensidade do campo elétrico fora da esfera. Letra C. Qual é o fluxo elétrico através de uma superfície esférica na superfície interior da esfera? Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos tentar desenhar duas esferas aqui. Não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá. Para representar essa casca aí. Então vamos imaginar que a gente tenha... Opa! Deixa eu voltar aqui que eu esqueci de selecionar. Vamos imaginar essa vermelhinha aqui e vamos imaginar uma outra aqui, galera. Mais ou menos aqui assim, ó. Não sei se eu vou conseguir não. Tá bom. Acho que ficou até direitinho, né? Então tá aí a nossa casca esférica. Então, essa partezinha aqui, ó, ela é preenchida. Ela tem cargas positivas aqui dentro, ó. Tranquilo até aí? Então aqui dentro você tem cargas positivas. E ele fala que essa esfera é condutora. Então é claro que essas cargas positivas, elas vão se concentrar aqui fora, ó, na superfície externa, como eu falei para vocês. Tranquilinho? Só tem um pouquinho de paciência, tá, galera, para desenhar essas carguinhas aqui nessa parte externa. Beleza. Outra coisinha que ele fala para a gente também é que tem um raio aqui que é interno, ele vale 0,2, e tem um raio aqui que é externo, e ele vale 0,25. Tranquilinho até aí? Beleza. Agora vamos lá, gente. Ele fala que no centro dessa cavidade existe uma carguinha negativa de menos meio coulomb. Então aqui você vai ter menos 0,5 microcoulomb. Ficou muito pequeno isso aqui, né, galera? Então vamos apagar. Vou até botar de preto que é melhor. Então vou botar aqui uma carguinha negativa de menos 0,5 microcoulombs. Tranquilão? Beleza. E aí ele pergunta na letra A qual é a nova densidade de carga na parte externa da esfera. Por que ele está falando em nova, galera? Qual é a nova densidade? Então ele está dando a entender que existia uma densidade antiga, agora vai existir uma nova densidade. Por que isso vai acontecer? Porque pela presença dessa carga negativa no centro da cavidade, vai acontecer o que nós chamamos de indução eletrostática. Essa carga negativa vai induzir o aparecimento de uma mesma carga com sinal oposto nessa superfície interna da cavidade. Então aqui, ó, vai aparecer uma carguinha positiva nessa superfície interna aqui, ó, com o mesmo valor dela. Se ela tem menos 0,5, é claro que essa carga verdinha aqui vai ser mais 0,5 microcoulomb. Tranquilo? Então, nessa casca aí,
haverá uma redistribuição das cargas. Então, antes você tinha uma carga que se concentrava só na superfície da casca. Agora não, você vai ter a mesma carga, só que uma parte dela é distribuída na superfície externa e outra parte distribuída na superfície interna. Então, uma parte vai ficar do lado de fora, outra parte vai ficar do lado de dentro, mas não vai mudar a quantidade de carga, só haverá uma redistribuição pela presença dessa carga negativa aí no centro. Belezinha? Então é por isso que ele pede a nova densidade de carga. Antes tinha uma certa densidade lá na parte de fora, agora vai ter uma nova densidade, porque a carga lá fora diminuiu. Uma parte da carga lá de fora migrou para a cavidade interna. Então você vai ter menos cargas positivas do lado de fora. Logo, tua densidade superficial, que é a razão entre carga e área, vai diminuir. Então tua densidade superficial, que é a razão entre carga e área, eu vou até mudar o símbolo aqui, galera, para a gente não confundir com o volumétrico. Os livros costumam usar essa letrinha aqui, sigma. A densidade superficial é carga sobre área. E lembrando que a área de uma esfera é 4πr². Belezinha até aí? Então, essa densidade aí vai mudar. Foi? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto de carga nós tínhamos na superfície externa antes. Então, vamos lá para a nossa letra A. Como é que a gente descobre essa carga? Simples. Carga, vou botar aqui, ó, carga, afastar, é sigma vezes A. Então, é a densidade superficial de carga vezes a área. Qual é a densidade superficial? 6,37 vezes 10 a menos 6 vezes a área. Que área? A área da superfície externa. Tranquilo aí? Vamos chamar esse R de Rzão, né? Então vai ser 4π Rzão. E que R é esse daí, galera? O maior, não é? O 0,250 ao quadrado. Bom, se minha conta estiver certinha, galera, isso aí vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, isso aí é o que nós tínhamos na superfície externa. Essa laranjinha aqui, ó, essa carga laranjinha aqui, ó. Então, nós tínhamos antes mais 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou seja, 5 microcoulomb. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 microcoulomb. Aí você foi e colocou uma carguinha negativa na parte de dentro. O que vai acontecer? Uma redistribuição dessas cargas. A verdinha vai ser mais 0,5 microcoulomb. Quanto que a gente vai ter então do lado de fora, galera? Vai passar a ter quanto? Tinha 5. Meio migrou para a parte de dentro. Então, do lado de fora, você vai ter 4,5 microcoulomb, que nada mais é do que 5 menos meio. Todo mundo entendeu? Então, nós tínhamos 5 microcoulomb. Parte desses 5 migrou para a parte de dentro. Então, na parte de dentro, ficamos com meio microcoulomb. E na parte de fora, com 4,5. Nota que a quantidade total continua a mesma, 5 microcoulomb, mas houve uma redistribuição, tá? Então ele vai e pergunta assim na letra A: qual é a nova densidade de carga na parte externa da esfera? Então a nova densidade de cargas, mas isso aqui, ó, sigma linha, é a nova carga pela área. Qual é a nova carga? 4,5 vezes 10 a menos 6. Qual é a área? 4 vezes πr ao quadrado. Se a nossa conta aí, galera, tiver certinho, isso vai dar 5,73 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Então tá aí a nova densidade de carga. Notaram como caiu, não é? Ela antes era 6,37, agora caiu para 5,73. Belezinha até aí, galera? Agora vamos lá para a nossa letra B. Letra B, ele pergunta: calcule a força ou intensidade do campo elétrico fora da esfera. Não é isso, galera? Então, ele quer saber justamente o campo elétrico fora da esfera. Isso aí é tranquilo da gente fazer, né? Porque a gente já aprendeu um pouquinho da lei de Gauss.
Então, como que a gente calcularia isso? Só é a gente lembrar que E vezes A é a carga envolvida dividido por ε0. Então, só é você imaginar uma superfície gaussiana tangenciando a superfície externa dessa casca. Ou melhor, como essa superfície gaussiana pode ser real, a gente pode imaginar a própria superfície externa da casca, né? Então essa partezinha aqui de fora, né? Esse vermelho externo, você pode imaginar como nossa superfície gaussiana, já que ele está perguntando o campo elétrico fora da esfera. Então poderia ser qualquer esfera longe daí, mas eu posso também usar a iminência da tangência ali, não vai ter problema nenhum, tá? Então como é que seria isso? Seria E vezes A, área de uma esfera, vai ser a nossa carga envolvida. Então qual vai ser a carga envolvida, galera? É claro que vai ser o nosso 4,5. Por que vai ser 4,5? Porque menos meio anula com mais meio, sobrando 4,5 da superfície externa, né? Então você vai ter aqui o nosso 4,5 microcoulomb dividido por ε0. Então você ficaria com algo mais ou menos assim, ó. Ficaria E vezes 4 vezes π vezes raiz externa é 0,25, né? 0,25 ao quadrado. Isso é 4,5 vezes 10 a menos 6, dividido pelo nosso ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo essa continha, você vai encontrar aí um campo elétrico de aproximadamente 6,47 vezes 10 a 6,47 vezes 10 a quinta Newton. Não sei porque que essa caneta está falhando hoje. Vou botar aqui, galera, deixa eu apagar aqui. Então, Newton, escrever mais devagar, Newton por coulomb. Tranquilo? Então, tá aqui o nosso campo elétrico. Belezinha, galera, só que não acabou não. Ele quer a letra C. Qual é o fluxo elétrico através de uma superfície esférica na superfície interior da esfera? Então, ele quer o fluxo elétrico através da superfície esférica na superfície interior. Então, você imagina uma superfície gaussiana tangenciando essa superfície interior aí, né? Porque a casca tem dois círculos, o externo e o interno. Então, você imagina uma tangenciando essa interna aí, ou usa a própria interna, já que a superfície gaussiana pode ser real. E ele quer saber o fluxo. Lembrando que o raio da interna é 0,2, tá? Então, vamos lá, galera. Na letra C, como ele quer o fluxo você já sabe, olha lá, fluxo você já sabe que ele pode ser calculado por campo vezes área ou por carga envolvida dividido por ε0. Então, vamos lá, galera. É mais prático para a gente calcular o fluxo usando a segunda. Então, o nosso fluxo elétrico vai ser a carga envolvida dividido pelo ε0. E aqui convém você notar o seguinte, galera. Quando eu for traçar nossa superfície gaussiana, você tem que imaginar uma superfície gaussiana mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Mais ou menos assim. Porque se você imaginar uma superfície gaussiana tangenciando essa interna aqui mais afastada, por exemplo, um pouco aqui, ó. Isso estará errado, porque você está traçando uma superfície gaussiana dentro do material condutor. Tranquilo? Então você tem que tratar uma superfície gaussiana na parte interna. Porque se você calcular na parte externa, qual vai ser a carga envolvida? A carga envolvida vai ser zero. O fluxo vai dar zero. Por que a carga envolvida por essa gaussiana mais para o lado de fora vai ser zero? Porque você vai ter envolvida por ela o mais meio com menos meio. Então a carga envolvida aqui, ó, vai ser zero, consequentemente o fluxo vai ser zero. E não é isso que acontece. Na realidade, a pergunta dele, ó, é qual é o fluxo elétrico através de uma superfície esférica na superfície interior da esfera. Então, é na parte de dentro. Então, tem que imaginar essa primeira gaussiana aqui, que engloba só o menos meio.
Então, o nosso fluxo, ele vai ser essa carguinha envolvida, que é menos meio vezes 10 a menos 6, dividido pelo ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb/newton metro quadrado, né? Então, esse fluxozinho aqui, ele vai dar, segundo os meus cálculos, menos 5,65 vezes 10 a quarta newton vezes metro quadrado por coulomb. Tá aí. Aí você falaria, poxa, Rocha, esse fluxo pode ser negativo? Pode. O fluxo tem sinal. O fluxo pode ser positivo quando as linhas de campo estão saindo da esfera, ou o fluxo pode ser negativo quando as linhas de campo estão entrando na esfera. E é o que está acontecendo. Como a gente imaginou uma esfera englobando uma carga negativa, é claro que as linhas de campo produzidas por essa esfera negativa entram nessa esfera e não saem dela. Essa convenção de sinais mais e menos é justamente por isso, para a gente saber se o fluxo está saindo da superfície ou se o fluxo está entrando na superfície. Belezinha até aí, galera? Tudo tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, voltando lá para o nosso enunciado, então, não esqueçam que essa esfera é condutora. Como a esfera é condutora, ela permite a movimentação de cargas elétricas em seu interior. Por isso que houve a possibilidade dessa redistribuição de cargas pela presença de uma carguinha negativa indutora no centro da cavidade esférica. Todo mundo entendeu essa historinha? E outra coisinha também importante, não podemos esquecer, eu acabei mostrando para vocês que o campo elétrico no interior de um material condutor é nulo. Quando eu comentei sobre essa superfície gaussiana, essa aqui, ó, esta aqui, ó, ela é uma superfície gaussiana dentro do material condutor. E aí nós vimos que as cargas se anulam, então o fluxo vai ser zero, logo o campo elétrico ali também será zero. Por isso, daquela teoria que eu falei, o campo elétrico no interior de material condutor é sempre nulo. Se esse material não fosse condutor, se fosse um material isolante, aí a brincadeirinha seria um pouquinho diferente. Tranquilo? Porque se fosse um material isolante, não haveria possibilidade de redistribuição de cargas. Então, quando eu traçasse a gaussiana, você não teria uma carga envolvida a zero, tá? A gente vai passar por um exercício envolvendo essa historinha aí, beleza, galera? Vamos lá para a nossa questãozinha 3, tá? A questãozinha 3 também é bem interessante, tá? O vídeo está um pouquinho demorado, galera, mas é assim mesmo, tá? Depois a gente vai passar um pouquinho mais rápido nos outros exercícios, tá? Vai ficar mais tranquilinho para vocês entenderem, já que vocês vão estar com um pouquinho de teoria. Então, vamos lá, galera. Ele fala o seguinte, ó. Uma esfera dentro de uma esfera. Uma esfera condutora sólida, então, olha só, ela é condutora e não é oca, como o exercício anterior. Então, uma condutora sólida, tá? De raio A, possui uma carga Q. Ela está no interior de uma esfera condutora oca, concêntrica, com raio interno B e raio externo C. Nossa senhora, piorou. O desenho vai ser pior ainda. A esfera condutora oca não possui nenhuma carga líquida, então ela é neutra, apesar de ser condutora. Se ela é uma condutora, vai rolar indução. Uma parte vai para a superfície interna dela, outra parte para a superfície externa, beleza? Letra A, deduz uma expressão para o módulo, ou seja, valor absoluto, né, do campo elétrico em função da distância R, a partir do centro para as regiões R menor que A, R entre A e B, R entre B e C e R depois de C. Faça um gráfico do módulo do campo elétrico em função da distância R de R0 até R igual a 2C, com a carga sobre a superfície interna da esfera oca e sobre a sua superfície externa, aquilo que a gente falou é por conta dessa redistribuição. E letra E, represente as cargas da pequena esfera usando 4 sinais de adição. Faça um esboço das linhas de campo do sistema no interior de um volume esférico de raio igual a 2C. Beleza, agora vem a parte mais difícil, gente, eu não tenho muito talento para isso. Então vamos desenhar essa historinha aqui, tá? Então aqui você vai ter uma um pouquinho maior. Aqui é uma cavidade, né? Depois a gente desenha a oca. Aqui tem uma cavidade.
E aqui você vai desenhar, galera, a maciça, tá? Tentar desenhar mais ou menos assim, foi o que deu para fazer, galera. Então vai ser isso aí mesmo. Então ele fala o seguinte: essa do centro aí, ela é a maciça, ó, uma esfera condutora sólida de raio A. Então essa esferinha aqui, ela tem raio A. Essa aqui, ó, o raio dela é A. Belezinha. Aí ele fala: ela está no interior de uma esfera condutora oca, concêntrica, de raio interno B e raio externo C. Então você vai ter um raio interno B, esse raio aqui é B, e você vai ter um raio externo C, que é esse aqui, tá bom? A gente vai colocar aqui o raio externo C, tranquilão? A esfera condutora oca não possui nenhuma carga líquida. E essa de dentro, galera, possui uma carga aí, que eu vou chamar de Q. Como ele não falou nada sobre o sinal, claro que ela é positiva. Se ela é positiva, bom, e a casca ela é condutora, já sabemos que vai rolar indução. Se vai rolar indução, e pera aí, galera, tá tocando o interfone aqui, tá? Pera aí que eu vou já voltar, guarda aí. Voltei, galera. Então, vamos lá. Então, se essa esferinha aqui, ela é Q, você vai ter uma carga induzida negativa aqui, ó, nessa parte interna. Vamos desenhar aqui. Nós já vimos, né, que mais induz menos. Então, você já sabe que aqui vai ser menos Q. E na parte de fora, obviamente, você já sabe o que vai acontecer. É o nosso mais Q. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Trabalheira, hein? O que vocês não me fazem? Trabalhar, hein? Então vamos lá, galera. Aqui você vai ter o mais Q. Então você já resolveu aí a letra C e a letra D. Então letra C é mais Q e letra D já é menos Q. Mas é porque essa esfera, essa caixa esférica aí, ela é condutora. Beleza até aí, gente? O ruim é que a gente pontilha e sai tudo, fica tudo sujo, né? Mas vamos lá. Então, ele está querendo o seguinte: deduz uma expressão para o módulo complementar para R menor do que A. Bom, galera, como essa esfera maciça ela é condutora, é claro que essa carga positiva, que ela tem de mais Q, ela vai se concentrar toda na superfície da esfera. Então, como ele pede o campo elétrico para R menor do que A, ele quer saber o campo elétrico dentro dessa esfera. E é claro que o campo elétrico dentro dessa esfera é nulo. Então, para R menor do que A, é claro que o campo elétrico vale zero. Tranquilo? Porque se você traçar uma gaussiana ali dentro, essa gaussiana não vai englobar carga nenhuma. Tranquilão? Beleza. Só que ele quer também para R entre A e B. Aí já é diferente. Se você traçar uma gaussiana para R entre A e B, vamos botar aqui, para R entre A e B. Tranquilo? Se você traçar uma gaussiana para R entre A e B, é mole. Você vai fazer E vezes A, é carga envolvida, dividido por ε0. A gaussiana qualquer de raio Rzinho. Então, E vezes 4πr ao quadrado é a carga envolvida, que é o próprio Qzinho, né, positivo, sobre ε0. Então, nosso campo será Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. Tranquilo? Isso para R entre A e B. Agora, para R entre B e C. Para R entre B e C, já estamos dentro do material condutor. Se você está dentro de um material condutor, já vimos que o campo elétrico é zero, não é verdade? Mas se você esquecer disso, basta traçar uma gaussiana aqui dentro. Vou traçar aqui para você, tá? Não queria não, mas vamos lá. Vamos imaginar que você trace essa gaussiana aqui, ó. Me diz aí qual é
a carga envolvida por ela é esse mais Q que está em vermelhinho com esse menos Q que está em laranja. Então, a carga envolvida é zero, logo o campo é zero. Tranquilo? E para R maior do que C, você vai ter E vezes A, carga envolvida por ε0. E aí, qual vai ser a carga envolvida? Só o Q, né, galera? Porque esse menos Q corta com mais Q, só sobra mais Q da superfície. Então, vai ficar E vezes 4πr ao quadrado. Um R qualquer, se você imaginar, por exemplo, uma gaussiana aqui fora, né? Ó. Essa é a gaussiana que eu estou falando, envolvendo tudo, né? Um Rzinho genérico qualquer. Carga envolvida é Q sobre ε0. Então, o campo voltou a ser Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Tranquilão? Belezinha. Então, já fizemos aí a nossa letra A. Letra B, ele quer um gráfico, né? Então, a gente vai traçar um gráfico que vai ficar mais ou menos assim. Tem aqui letra B. Aqui vai ser campo elétrico em função da distância R, não é isso, galera? Então, vamos traçar aqui em vermelho. Então, já sabemos que dentro daquela esfera, para R menor do que A, o campo é zero. Então, vamos traçar aqui, como sendo bem rente aqui. Tá aqui o nosso campo zero até R igual a A. Beleza? Vamos botar aqui o B. Vamos botar aqui o C e depois disso o 2C, não é isso? Já sabemos que para R entre A e B, decai com o quadrado de R. Então, diminui com o quadrado da distância. Então, você vai ter algo mais ou menos assim, galera. Traçar aqui um pontilhado. Traçar aqui um pontilhado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Vai decair com o quadrado da distância. Entre B e C, já vimos que o campo é zero. Então, você vai desenhar algo mais ou menos assim, ó. Então, vamos botar mais fortinho aqui. Campo zero. Bem parecido com esse daqui. E para R maior do que C, volta a formulazinha do quadrado da distância. Então, seria algo... só uma continuação dessa curva, né? Seria algo mais ou menos assim, ó. Seria um gráfico mais ou menos parecido com esse daí. Espero que todo mundo tenha entendido até aí. Belezinha, galera? Então, tá bom. Isso aí é a nossa letra B. Já fizemos C e D e a letra E é mais fácil. Represente as cargas da pequena esfera usando 4 sinais de adição, tal. Então, galera, seria algo, vamos lá, mais ou menos assim que ele está querendo lá. Vamos nós, aquela geometria horrível de novo, né? Então, seria algo assim. Opa, vou voltar porque essa ferramenta aqui não está ativada. Então, algo mais ou menos assim. Depois você vai ter algo mais ou menos assim. Ixi, Maria, eu nunca acerto isso, que é difícil demais. Tá bom, galera. E uma aqui no centro. Certo? Aí tiramos aqui. Aqui você vai ter 4. 1, 2, 3, 4. Aqui você vai ter uma setinha para cá, porque ela vai do mais para o menos. Uma setinha para cá. Você vai ter uma setinha para cá. E você vai ter uma setinha para cá. Aqui você vai ter a continuação para cá, para cá, para cá e para cá. E você vai ter menos e mais, menos e mais, menos e mais, menos e mais. Bom, é isso, galera. Agora eu vou ter que almoçar, depois eu retorno, tá? Mas ficou faltando a questãozinha 4 e a questãozinha 5. Então fiquem ligados na próxima aula, que eu retorno com essas explicações e faremos mais algumas questõezinhas, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, beijo no coração, fui!